A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ler o Salmo de número 14 e vamos compartilhar essa porção maravilhosa da palavra de Deus. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. O Salmo de número 14 fala principalmente da depravação total do homem caído. O estudo bíblico do Salmo 14 revela a corrupção do coração do homem, que em sua insensatez nega a existência de Deus. É mais um salmo escrito por Davi, embora não saibamos em que ocasião isso aconteceu. E uma curiosidade interessante é que o Salmo 14 é idêntico ao Salmo 53. E aí nós podemos dividir o Salmo em três partes. O primeiro ponto, a depravação universal, do versículo 1 a 3. Segundo ponto, ninguém escapa do Senhor, dos versos 4 a 6. E terceiro ponto, grande dia do livramento, o versículo de número 7. A depravação universal. Algumas pessoas se apoiam em sua própria lógica e deliberadamente afirmam que Deus não existe. Outros não questionam intelectualmente a existência de Deus, mas acabam vivendo como se Deus não existisse. Seja qual for o caso, a Bíblia coloca esses comportamentos como fruto do coração corrompido do homem. Davi começa o Salmo 14 dizendo: diz o insensato no seu coração: não há Deus. A palavra insensato nesse verso traduz um termo hebraico que transmite a ideia de perversidade, uma perversidade agressiva e deliberada. Isso significa que o problema daqueles que negam a existência de Deus não é intelectual, mas é moral. Aqueles que declaram não há Deus não possuem as suas mentes desprovidas de inteligência, mas possuem seus corações corrompidos pela iniquidade. É triste, mas essas pessoas, elas pensam que não precisam de Deus. Elas acreditam que podem viver suas vidas longe do alcance de Deus. Obviamente, a corrupção de seus corações reflete na ignorância de suas mentes. Essas pessoas intencionalmente adotam como lema de suas vidas, no íntimo de seu ser, a ideia de que não há Deus. Mas esse mesmo salmo ainda expõe o fato de que essa imoralidade é padrão de toda a humanidade após a queda lá no Jardim do Éden. Davi vai explicar e deixar bem claro que a depravação é total e universal. Não há na terra entre os homens quem entenda. Não há quem busque a Deus. Olha o versículo de número 2.
Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Na sequência, no próximo versículo de número 3, Davi explica o motivo disso. Ele vai dizer o seguinte: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Definitivamente, não há inocentes dentre a raça humana. O verbo extraviar, aqui no Salmo de número 14, indica o ato de desviar-se do rumo. Ou seja, o homem deu as costas para Deus, rejeitou a Deus, se afastou da vontade de Deus e, consequentemente, se separou de Deus ao pecar contra Ele. Escute, se não for pela ação soberana da graça de Deus, homem nenhum pode ser salvo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, do versículo 10 até o versículo 18, ele vai dizer claramente que o homem caído em seus pecados não busca a Deus. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldições e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Quanto sangue derramado, não é? Nesses dias em que nós estamos vivendo, a vida humana, para muitos, não vale nada. E aí o segundo ponto desse Salmo 14 vai deixar bem claro para nós: ninguém escapa do Senhor. Como resultado da sua depravação, o homem caído não somente nega a existência de Deus, mas também se dedica a explorar o seu próximo. Sua imoralidade é externada em seus atos corruptos. Por isso, no versículo de número 4 do Salmo, o salmista designa essas pessoas como obreiros da iniquidade, no versículo 4. Essas pessoas, diz o salmista, devoram o meu povo como quem come pão. Em outras palavras, em vez de buscar a Deus, o homem perverso sente prazer em explorar os necessitados e se opor àqueles que amam ao Senhor. Mas apesar dos perversos viverem como se Deus não existisse, eles não poderão escapar de Deus. O Senhor é quem cuida dos justos. Ele haverá de julgar a terra com retidão, e nesse dia restará aos ímpios apenas o pavor. No versículo de número 5, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem dos justos. Davi observa que, apesar dos ímpios frustrarem os planos dos necessitados, Deus é o refúgio daqueles que aos olhos do mundo parecem desamparados. Quantas vezes nós vemos na Bíblia, na vida de muitos fiéis a Deus, que Deus transforma o mal em bem na vida daqueles que são fiéis a Ele. Uma situação bem clara nós percebemos na história de José do Egito, quando seus irmãos intentaram um mal terrível contra ele. Mas no capítulo de número 50 e o versículo de número 20, olha o que aconteceu. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus cuidou não apenas de José, Deus cuidou de José e através de José abençoou não somente os irmãos de José, mas o seu pai conservou muita gente em vida. Então o que se percebe? Que se o justo se refugia em Deus,
ele está buscando ali a proteção em Deus. Quando ele é atacado, os ímpios, aqueles que procuram atacar os justos, acabam atacando o próprio Deus. Não se engane, no dia do juízo, todos os inimigos de Deus e do seu povo não encontrarão lugar para se esconder, nem mesmo a morte poderá livrá-los da ira do Cordeiro. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Não vale a pena viver nesta vida como se Deus não existisse. É bem melhor buscar o esconderijo do Altíssimo hoje, porque Ele vai guardar as nossas vidas, do que viver como se Deus não existisse, porque um dia todo joelho se dobrará e confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Terceiro e último ponto, o grande dia do livramento, versículo de número 7. O verso final diz: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exaltará Jacó e Israel se alegrará. Alguns intérpretes já consideraram esse versículo como fazendo referência à volta do povo judeu do cativeiro babilônico, mas é amplamente aceito que esse verso deve ser interpretado à luz de uma esperança escatológica. Na verdade, o Salmo faz uma referência a uma mudança radical de circunstância, uma conversão total de uma realidade desfavorável para uma realidade favorável. Então isso quer dizer que nas suas palavras finais do Salmo de número 14, Davi está apontando para a expectativa da redenção final, para o grande livramento divino e para o seu cumprimento pleno no dia do Senhor. Aquele que tem essa esperança desse grande dia terrível para aqueles que vivem como se Deus não existisse, mas o dia mais esperado para aqueles que servem e adoram a Deus e são justificados por Deus pela fé. Que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos fazer parte da grande fileira daqueles que vão para o céu. Amém? Não é fácil, mas vale a pena lutar, porque um dia nós iremos cantar o hino da vitória e vamos dizer: valeu a pena esperar pelo nosso Salvador, pelo nosso Deus, pelo nosso Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Forte abraço. Paz.